Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui finalizando nosso propósito dessa semana, né? Ficou faltando um dia aí. Hoje não teríamos, mas para deixar tudo em ordem, nós vamos fazer sim, porque está dentro para ficar tudo certo, né? Porque houve o feriado e atrapalhou assim, né? Houve outras coisas, houve outras, outros momentos e Deus nos proporcionou de estarmos aqui hoje. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui o último dia da semana 5 do livro O Caminho para a Presença de Deus, rumo à intimidade com Deus. E hoje, para finalizar a parte 5, a semana 5, uma nova geração para refletir a glória de Deus. Então, nós estamos aqui para refletir a glória de Deus, para sermos instrumentos do Senhor, né? Como ontem nós vimos, sermos vaso quebrantado, glória a Deus. Então, hoje, dia 25, temos como um tema: despa-se do orgulho e revista-se de humildade. Uau! De novo, hein? Despa-se do orgulho e revista-se de humildade. Então, nós vamos ler aqui o texto-chave, que é Provérbios 13, verso 10. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábias. Aleluia. Então, como cristãos, em vez de lutar pelos nossos direitos, né, pelos privilégios, nós precisamos lutar contra o orgulho. Certo? É contra o orgulho que nós precisamos lutar. E vou ler aqui, ó. Uma vez, minha esposa e eu estávamos vivendo um momento de intensa comunhão, tá? Mas intensa discussão. No calor do embate, o Senhor me disse: o seu orgulho está sendo exposto. Fui imediatamente convencido enquanto Provérbios 13, 10 me vinha à mente. Então, brigas e discussões são provocadas pelo orgulho. Quando nós somos orgulhosos, quando o orgulho aflora no nós, a gente briga, a gente discute, porque a gente quer ter razão. E Deus continua aqui com ele, ó. John, todas as vezes que você e Lisa brigarem, você encontrará o orgulho à espreita em algum lugar. Você precisa lidar com isso. Pensou? Toda vez. Então, toda vez que eu brigo com meu marido, significa que o orgulho tá vindo de algum lugar. Não sei da onde, mas ele tá vindo. Então, eu preciso cuidar, preciso lidar com isso. E você também. Talvez alguém esteja pensando: eu sei que estou certo. Mas Jesus respondeu essa pergunta lá em Mateus 5, 25. Chegue depressa a um acordo com seu inimigo, antes que seja tarde demais e ele o arraste ao tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que o entregará ao carcereiro, para que seja lançado na prisão como um devedor. Então, entre em acordo depressa com seu adversário, com seu inimigo, recusando-se a defender-se. Uma destas duas coisas, ou ambas, acontecerá. Tá? Se você recusa a se defender, duas coisas vão acontecer. Tá? Ou uma das duas, ou as duas. Primeiro, você abre mão do orgulho, o que abre os seus olhos para reconhecer falhas no seu próprio caráter que você desconhecia. Segundo, se estiver certo, você ainda estará seguindo o exemplo de Cristo,
permitindo que Deus ocupe o seu lugar de direito como juiz na situação. Uau! Já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nessa forma. Que eu abro mão do meu orgulho, né? Porque às vezes, de fato, nós estamos certos. Às vezes sim, às vezes não. Mas muitas vezes sim. E aí a gente quer, porque quer que a pessoa entenda que eu estou certa, mas eu estou fazendo certo, né? Quem é ele para falar isso comigo? Como assim? E aí a gente, por isso que eu sempre falo, vamos olhar com os olhos de Cristo. Ai, Delma, que difícil. É difícil sim, mas não é impossível, porque senão o Senhor não teria deixado esses conselhos para nós. Conselhos, entre aspas, né? Muitos mandamentos também. Então, se a gente quer ter uma vida cristã, um caráter de Cristo, ser chamado de cristão verdadeiro, nós precisamos deixar nos despir do nosso orgulho. Se a pessoa quer discutir com você, deixe que fale. Mas às vezes o nosso temperamento fala mais alto, nossa alma grita. E aí é onde a gente esperneia, a gente quer se defender, se justificar. Por quê? Porque todo mundo está o quê? Orgulhoso demais para falar, não, de fato eu errei, me perdoa. Ainda que não esteja errado. Ainda que não esteja errado. As... Tem vezes que eu consigo, tem vezes que não. Vou ser bem sincera aqui. Tem vezes que o marido quer discutir, eu consigo olhar para o alto, olhar para o Senhor, né? E contornar, como é que fala? Eu vou disfarçando, eu vou falando sobre outras coisas, né? Vou dar uma voltinha. Quando volto já tá mais calmo, porque meu marido ele tem um temperamento bem forte. Mas eu, como sou um pouco melancólica, a tendência minha é o quê? É espernear e é guardar mágoa, guardar rancor. Essa é a minha tendência, tá? E eu, glória a Deus, o Senhor tem trabalhado isso em mim. E aí, o que acontece? Ele começa a falar, e fala grosso, e fala forte, e aí eu choro, né? E aí eu fico triste, que aquilo penetra como se fosse uma flecha. Sabe assim, que às vezes eu não estou preparada para receber aquilo. Então, muitas vezes acontece isso comigo. Mas o Senhor é bom. E aí ele vem, cuida de mim, cuida dos meus sentimentos, vai trabalhando no meu coração, traz uma mensagem aqui, outra mensagem ali, pessoas orando por mim. E isso vai me fortalecendo e eu consigo suportar e dizer, não, vamos lá, Delma, que não é dessa forma, deu, né? Você pode chorar, mas não pode chorar muito. Eu brinco assim, mas é verdade, eu não posso ficar, porque eu não tenho mais tempo para ficar guardando mágoa. Não tem mais tempo, não existe mais tempo de ficar chorando, de ficar guardando mágoa, de ficar guardando rancor. Não posso ficar mais assim. Então, o que que eu faço? Eu levanto e dou a volta por cima. E vamos nessa. Perdoo, libero o perdão logo, certo? Porque às vezes eu fico ali, dou aquela seguradinha e o Senhor vai trabalhando, filha, vamos, libera isso aí. Aí, libera, pronto, chega. Próximo. E aí a gente vai seguindo, né? É fácil? Não é fácil, porque é um trabalhar diário isso em mim, um trabalhar diário na minha vida. Mas eu sei que é necessário, porque eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, assim como outros têm outras dificuldades, né? E assim vai.
E, e isso eu sei que querendo ou não, é eu o que? Entregando para o Senhor e me despindo do meu orgulho. Me despindo do meu orgulho. Ainda que eu fale algumas coisas, mas se eu fico naquela briga e discussão e eu não saio disso, eu tô o quê? Sendo orgulhosa. Tem quantos casais que tem uma briga eterna aí, e aí fica com essa briga eterna, se maltratando, se judiando e vai acumulando um monte de coisa porque não quer dar o braço a torcer, porque não quer dar o primeiro passo para que a reconciliação aconteça, para que o Senhor derrame amor, para que o Senhor entre na vida desses casais, pais com filhos. Há anos não se perdoam. Ai, o filho fez tal coisa e ele nunca mais, não quer saber mais dele, não quer. Isso é orgulho, irmãos. Isso é orgulho. E isso é você estar prendendo ali, achando que isso é a melhor coisa que você está fazendo e não é. Você não sai dessa vidinha, você não sai dessa rotina, dessa coisa. Então, você não sai dessa coisa, por quê? Porque você estagnou ali, você parou ali, você não buscou romper, não deixou, não liberou perdão, não saiu, não se humilhou, não se despiu do seu orgulho e se revestiu de humildade. Humildade não é sinônimo de pobreza, tá? Não é. Tem muitas pessoas que são pobres e são muito orgulhosas. Ai, eu não vou fazer. Ai, eu não quero. Eu vou vestir. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou gastar o que eu não tenho para poder ir. Não é assim, tá? Isso não é ser humilde. Humildade é muito além de pobreza, tá? Eu posso ser rica e ser humilde. Como eu já sei que existe pessoas assim. Então, humildade não é sinônimo de pobreza, tá bom? Aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. 19, 21 a 23. Vamos ler aqui. Louvem ao Senhor se vocês forem injustiçados por terem feito o que é direito. Naturalmente, vocês não têm nenhum mérito em se conformar se forem espancados por terem feito o mal. Mas se fizerem o bem e suportarem os açoites, Deus se agradará muito de vocês. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nunca retrucou quando foi insultado, quando sofreu, não fez ameaças, deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Uau, vou terminar de ler aqui. 24. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados e em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa, pois os seus ferimentos curam os nossos. Tal como ovelhas, vocês vaguearam longe de Deus, mas agora voltaram para o seu pastor, o guardião das suas almas. Glória a Deus. Tá vendo? Nós não vamos ter nenhum mérito em se conformar, tá? Se nós formos espancados por termos feito o mal, nós não vamos ter mérito nenhum com isso. De fazer o mal, de pagar o mal com o mal, tá? Nós vamos o quê? Louvar ao Senhor se nós formos o que? Injustiçados por termos feito o que é direito.
o que é certo, o que é bom, o que é reto, o que é íntegro, ok? Este é o nosso chamado, seguir o exemplo de Cristo, que sofreu sem ser culpado, sofreu todo o insulto, sofreu toda a dor, carregou os meus e os seus pecados. Esse preceito guerreia contra a mente natural, que a mente natural fala, bate. Ah, ele te bateu? Bate também. Ah, ele te feriu? Fere também. Ah, ele te maltratou? Maltrata também. Ah, ele te violentou? Violenta ele também. Mas não é assim. Entretanto, a sabedoria de Deus prova que a humildade e a obediência abrem espaço para o juízo reto de Deus. Então, se você se humilha, se você se doa, se você não busca vingança, se você deixa tudo nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai agir por você, tá? Eu não preciso me defender, Ele me justifica. E o Senhor nos defende de muitas coisas. Defesa, correção, vingança ou qualquer outra reação que seja apropriada devem vir das mãos de Deus. O Senhor que vai olhar e vai dizer assim: ah, você está mexendo com um servo meu? É isso mesmo, um filho de Deus? Você não precisa fazer nada e nem amaldiçoar a pessoa. Ah, né? A minha vingança, a minha vitória tem um sabor de mel. Não, não, não precisa disso. A gente não precisa disso. Porque a gente sabe que o nosso Deus não é assim. Vai tratar cada um individualmente. Pode ser que o Senhor nem faça nada e ele trate com ele lá longe dos seus olhos e você nem veja. Pode ser que às vezes a gente fica esperando, né? Aquela coisa, ai, o Senhor vai castigar aquela pessoa, eu tenho certeza. Não. E às vezes não acontece nada. Ou às vezes você não faz nada, você não. E aí o Senhor vem e fala assim: ah, você está mexendo com os meus. E nem ele fala assim: por que que você está me perseguindo? Porque o Senhor se coloca à frente. O Senhor se põe à frente de você. Porque, querendo ou não, você está sobre o quê? A unção do Senhor. Você está sobre a Cristo. Cristo está à sua frente. Lembra que Deus, antes de ver você e os seus pecados, ele vê Cristo? Porque é ele que está ali advogando por você, é ele que está te defendendo. Então, se alguém aqui na terra mexe com você, te provoca, te humilha, e se você passa a orar, passa a amá-lo, passa a buscar ao Senhor, passa a fazer as coisas corretas, se humilhando, né? Deixando o orgulho de lado, o que vai acontecer? O Senhor vai interferir, o Senhor vai acessar. Ah, aquele teu chefe que só pega no seu pé, de repente o Senhor pega e manda ele para outro lugar, ou manda você para outro lugar. O Senhor vai abrindo as portas, o Senhor também vai fechando as portas, tá? Ninguém na terra possui mais autoridade que Jesus. Porém, ele nunca se defendia. Tá vendo só? Uma pessoa que se vinga não anda na humildade de Cristo. Não anda, tá? Porque é Deus quem faz por nós. E se eu faço por mim mesma, por que o Senhor vai fazer por mim? Nada. A acusação contra Jesus era uma completa mentira. Não havia qualquer verdade naquilo de que ele foi acusado. Porém, ele não corrigiu seus acusadores, nem se defendeu. Ele não fez nada. O comportamento dele fez o governador se maravilhar com seu autocontrole. Ele nunca vira um comportamento assim por parte de um homem. Isso está registrado lá em Marcos 15, vamos ler. 15, de 1 a 5. Marcos 15,
De manhã bem cedo, os sacerdotes principais se reuniram com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio para discutir as medidas seguintes que precisavam tomar. Eles amarraram Jesus e o levaram debaixo de guarda armada a Pilatos. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Sim, respondeu Jesus. É como o Senhor está dizendo. Então, os sacerdotes principais faziam muitas acusações. E Pilatos perguntou: Por que você não diz alguma coisa? Veja quantas acusações há contra a sua pessoa. Mas Jesus não disse nada, para espanto de Pilatos. Tá vendo só? Por que será que Jesus não se defendeu? Foi para que ele pudesse permanecer sob o julgamento do seu Pai e, portanto, sob a sua proteção. Quando nos recusamos a defender-nos, estamos escondidos sob a mão da graça e do julgamento de Deus. E não existe lugar mais seguro do que esse, certo? Então, quando o Senhor Jesus não se defendeu perante as acusações, lá o que estava sendo dito, porque ele sabia que precisava passar por essas situações. E quem iria cuidar dele seria o Senhor. Se ele começasse a se defender, a se autodefender, ele estaria o quê? Saindo da presença de Deus. Ele mesmo estava se recusando a passar pelo processo que ele já tinha dito que iria passar. Entende só? E assim, se ele começasse a se justificar, qual seria o propósito de tudo isso? Nenhum. Porque não era esse o propósito. O propósito era ele passar pelo processo e quando ele morresse, ele iria ser ressuscitado. Era isso que iria acontecer. Então, quando nós estamos sob o julgamento do Pai, o Senhor Jesus está à nossa frente. E aí ele olha para nós como filhos. E é onde ele age naquela pessoa que está te ofendendo, naquela pessoa que está te humilhando, naquela pessoa que está te ferindo e que não quer saber de Deus e que não quer nenhum compromisso com o Senhor, certo? A mão de Deus vai pesar sobre ele. Não porque eu estou dizendo, não porque eu estou querendo, porque não, o Senhor conhece o coração de cada um. Assim como essas pessoas aqui que passaram, a Bíblia não conta o processo de cada uma por uma, não fala. Não sei se tem algum livro, algum lugar que fale o que essas pessoas sofreram, passaram, né? Não sei. Mas eu imagino que o Senhor tratou com cada uma delas. O nosso Deus deve ter tratado com cada uma delas. E igual ele tratou com Paulo, porque aí Paulo começou a perseguir os cristãos. E o que o Senhor fez? Entrou na frente e falou assim: opa, pera lá, por que você está me perseguindo? Não, mas eu não estou te perseguindo. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Rapidinho, a ficha de Paulo caiu. E aí o que aconteceu? Ele precisou se humilhar e se arrepender e pedir perdão. Então, às vezes, nem sempre é coisa ruim que vai acontecer com a pessoa que tá te ofendendo, que tá te ferindo. Às vezes, não. Às vezes, ele vai precisar reconhecer que quem tá te guardando não é qualquer pessoa. É o Senhor Jesus quem tá nos guardando. Então, eu não preciso me justificar, eu não preciso me colocar à frente, eu não preciso ficar ali brigando, discutindo, porque isso é orgulho próprio. E isso eu não quero. Eu quero sim a humildade, ter a humildade no Senhor. Então é isso que eu quero que vocês entendam,
Então, não fique desejando mal, não fique se justificando. Pelo contrário, ore, ame os inimigos, ore por eles. Lembra, nós já falamos sobre isso aqui. Ore pelos seus inimigos, clame ao Senhor pela vida deles, para que o Senhor faça a justiça dele, a vontade dele sobre a vida das pessoas. Mateus 5, 25 e 26, que diz assim: Chegue depressa a um acordo com seu inimigo, antes que seja tarde demais e ele o arraste ao tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que o entregará ao carcereiro para que seja lançado na prisão como devedor. Eu lhe garanto que você ficará ali até pagar o último centavo, né? Então, é isso que o Senhor está querendo dizer. De acordo com essa parábola, você será obrigado a pagar o que quer que seu acusador exija como restituição. Você ficará impotente e à mercê dele. Quanto maior a ofensa que você tiver cometido contra ele, menos misericórdia ele lhe concederá. Ele exigirá cada centavo da sua dívida. O orgulho dirá: defenda-se. Jesus disse: entre em acordo depressa. Certo? E ao fazer isso, você abre mão do orgulho e torna Deus o juiz da situação. É bem assim mesmo. Porque você está se humilhando, está se despindo do orgulho e se humilhando, né? Se colocando à disposição, que é o que? Revestindo-se da humildade. Aqui, ó, Mateus 18:4 diz assim: Portanto, todo aquele que se humilha como esta criança é o maior no reino dos céus. Aleluia. Então, quando nos humilhamos a obedecer a palavra de Deus, então o seu favor, a sua graça, o seu julgamento reto repousa sobre nós. Essa é uma atitude difícil de desenvolver na nossa sociedade rápida, conveniente e fácil. Geralmente falta-nos o vigor necessário para resistir pacientemente. O livramento de Deus sempre vem, mas em geral ele é diferente do que esperamos. Seu livramento vem com grande glória. A humildade é o único caminho para o sucesso verdadeiro e duradouro. Tá vendo? Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, o julgamento dele sempre vem. O livramento dele sempre vem. Mas não é da minha vontade, não é conforme a minha vontade. Que a minha vontade é tudo de ruim para aquela pessoa. Normalmente, gente, não tô falando nenhuma mentira, porque eu não sou nenhuma santa. Tô sendo bem sincera. Mas o que que a gente tem que fazer? A pessoa te feriu, você feriu a pessoa, vai lá, entre em acordo. Vai lá, não consegue entrar em acordo ainda? Ore, 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 ore até que o Senhor faça algo. Você não precisa fazer algo. Você não precisa colocar a mão. Você não precisa. E deixa por conta de Jesus, deixa por conta do nosso Deus. Eles é a melhor coisa. E você não precisa ficar desejando mal, você não precisa ficar remoendo esse sentimento ruim, você não precisa ficar achando que você é a única que tem a dona da verdade, porque você não é, certo? Removendo barreiras. Examine sua batalha pessoal contra o orgulho. Eu brigo com ele todos os dias, né? E o Senhor vai derramando a graça e vai melhorando. Vai melhorando. Porque o mundo, hoje em dia, funciona da seguinte forma. Funciona assim. Ai, fulano, vamos dizer assim, fulano fez bullying com meu filho. Aí o pai e a mãe já quer ir lá
defender o filho. Não é assim? Ah, eu sofri racismo. Aí eu já quero ir lá na delegacia, colocar lá na justiça porque eu sofri racismo. Ah, o meu chefe tá me perseguindo. Ah, eu sofri preconceito. E o mundo fala o quê? Levanta daí, faz alguma coisa. É isso que o mundo fala, a sociedade, né? O mundo que eu digo aqui é a sociedade. Fala pra gente fazer. Ah, eu fui injustiçada? Eu preciso mostrar que eu sou superior àquela pessoa. Mas no fundo eu não sou superior a ela. Ah, eu sou mulher, eu ganho menos que o homem que trabalha junto comigo na mesma sessão. Então eu preciso mostrar que eu preciso ganhar a mesma coisa que ele. Sabe assim, essas coisas que não tô falando que não são coisas ruins, tá? Claro que a gente não pode fazer esse tipo de coisa, bullying, racismo, preconceito, não, certo? Mas o mundo nos fala para que nós, a sociedade, nos fala para que nós precisamos mostrar que somos superiores. Fazendo como? Indo até uma delegacia, né? Fazendo um boletim de ocorrência, esse tipo de situação. Em contrapartida, o Senhor fala para a gente o quê? Entregar nas mãos dele. Orar e entregar nas mãos dele. Porque ele sabe o que é melhor. O que é melhor, o que eu preciso fazer. Então, se a gente quer ser verdadeiro cristão, quando a gente cuida de trata a pessoa nos trata mal e a gente faz o bem a ela, a gente deixa um ponto de interrogação enorme na sua cabeça. Como assim? Eu fiz tal coisa e ela não reagiu. Eu passei por isso já também. A pessoa queria, a pessoa fazia de tudo para me irritar. Ela queria que eu brigasse com ela. A intenção dela, na cabeça dela, era de me matar. E aí ela me perseguia, ela me irritava. Ela e mais algumas pessoas fazia de tudo para que eu fosse tirar satisfação, para que eu gritasse, para que eu esperneasse, para que eu pintasse o caneco. Só que, em vez de eu fazer isso, eu ficava na minha, ficava quieta, silenciosa, não discutia, não brigava, não falei um A. Sou melhor que isso? Não, porque por dentro eu me maltratei muito, tá? Então, não tô falando aqui que eu fui a melhor, porque eu não fui a melhor. Mas foi a maneira que o Senhor me, me ajudou. Por quê? Porque eu queria. Nossa, como eu queria ter ido lá e falado um monte, ter gritado, ter dado na cara, sabe assim, essas coisas? Eu queria. Mas a minha mãe falou assim: você não vai falar um A. E a pessoa me perseguia, naquele tempo era Orkut, a pessoa me perseguia no Orkut, a pessoa. Nossa, a pessoa. Aí eu casei e essa pessoa fazia de tudo pra me perseguir, sabe? Pra me desestruturar, pra. Não era uma pessoa de longe, era uma pessoa perto. E aí eu só chorava. Mas eu chorava no lugar certo. Eu chorava aos pés da cruz. E o que que eu fazia? Mas eu estava me sentindo vítima. Enquanto eu estava me sentindo vítima, eu não sabia como orar por essas pessoas. Porque eu só orava por mim, achava assim, como, Senhor, estão fazendo isso comigo? Mas eu não, em compensação, por fora, eu não, eu fazendo.
o que eu fazia de não falar nada, de não, depois, né, que eu soube, mas de não falar nada, de não. Eu tava amontoando, como diz a palavra de Deus, que a gente amontoa brasas na cabeça do inimigo, isso é verdade. Como que eu tô fazendo tudo isso e ela tá lá sossegada, não tá falando nada pra mim, não tá gritando comigo, não tá esperneando comigo? Como assim? Eu não esperneava com ela, mas eu esperneava com quem? Com Deus. Às vezes eu esperneava com a minha mãe, mas muito pouco. E com o marido nem pensar, não falava nada com o marido, mas eu chorava muito. E ele sabia. E assim, então eu sabia onde que eu tinha que espernear, que era com o Senhor. E com isso eu também judiei muito de mim, porque eu comia compulsivamente. Porque a minha alma estava gritando, minha alma estava triste, angustiada. Eu não sabia como romper isso. E eu também não sabia levar numa boa, porque aquilo me feria, aquilo me machucava. As palavras que eram ditas sobre mim me machucavam. Só que eu eu olhava e falava com o Senhor. E assim, para eu estar contando isso hoje aqui tranquilamente, para vocês verem o quanto o Senhor já aliviou meu coração, né? O quanto fui transformada e tal. Mas hoje eu conto isso como um exemplo. Igual, tô contando aqui para vocês entenderem o processo, que não é de um dia para o outro. Isso demorou um ano e pouco para que tudo fosse calmo e sereno e tranquilo. Mas, mas tudo porque eu não gritei, eu não esperneei, eu não fiz nada, eu entreguei para o Senhor. Não gritei, esperneei lá com a pessoa, tá? Mas com o Senhor você pode sim. Espernear, gritar, pode botar para fora. E foi o que eu fiz. E eu sinto que o Senhor estava ali me ouvindo. Sinto até hoje, eu tenho certeza. Sinto não, tenho certeza que Ele estava ali me ouvindo. Ele parou para me ouvir. E Ele olhava a minha atitude. E Ele via o quanto eu estava lutando para que fosse algo melhor. Para que aquelas pessoas parassem de fazer aquilo. Era o primeiro lugar que eu queria. Mas eu precisava parar de ser vítima e passar a olhar elas com outros olhos, aquelas pessoas, porque elas precisavam que eu precisava perdoá-las, mas eu estava me sentindo vítima, então aquilo me corroía e era onde eu estava o que me machucando, tanto que tem sequelas até hoje assim. Eu engordei muito. Eu nunca fui magra, mas eu engordei demais, né? Mas hoje, glória a Deus, eu consigo ver que foi algo bom que o Senhor fez. Ele transformou aquele mal em bem. Me ensinou, passei por processos, como hoje tenho mais facilidade em passar por certas situações. Mas ainda preciso do Senhor ao meu lado. Sem Ele eu não consigo, não. E é isso que eu quero dizer para você, que você precisa aprender a passar pelas situações junto com o Senhor. Sem Ele é impossível, é impossível. Vontade que dá é de chega, deu, já era, tchau, fui, né? Mas nós sabemos que não é assim. Amém? Então vamos aqui, ó, removendo barreiras. Examine sua batalha pessoal contra o orgulho. Você tem o hábito de se defender ou segue o exemplo de humildade de Cristo? Eu tinha, ainda tenho algumas vezes o hábito de me defender. Eu quero colocar a minha justiça na frente. Aí o Senhor fala assim: menos, Delma, menos, menos, menos. E aí o Senhor vai trabalhando em mim e eu consigo ser
olhar para a humildade e deixar que o Senhor trabalhe. Proponha-se a seguir Jesus mais de perto. Olhe para Jesus, coloque Jesus na frente das pessoas, que aí você vai ser mais propícia à humildade do que ao orgulho. Certo? Então vamos orar. Deus Pai querido, todo-poderoso, é muito natural, Senhor, dentro de nós, querer nos defender, querer, ó Pai, bater de frente, ainda mais quando somos injustiçados, porque nós queremos o quê? Que a pessoa fale que eu estou certa, porque a pessoa veja que eu estou certa e ela está errada. Mas muitas vezes, Senhor, não é assim que funciona. E muitas vezes nós também estamos errados. Eu estou errada muitas vezes e eu preciso me humilhar, me despir do meu orgulho, descer do salto e me colocar, ó Deus, diante do teu poder, diante da tua graça. Mas pelo poder do Espírito Santo, o Senhor pode capacitar-me, pode capacitar cada um aqui a seguir o exemplo de Cristo. Quando eu olho para Cristo, quando eu vejo Cristo nas pessoas, eu consigo me humilhar. Eu consigo não tentar ferir aquela pessoa, não me vingar. Eu consigo, Pai, mas eu preciso do Senhor à frente, eu preciso do Senhor comigo. Eu preciso do Senhor me capacitando, sondando meu coração, me quebrantando, me humilhando, Pai. Em nome de Jesus, eu quero, Deus, andar contigo nessa jornada tão difícil, nesse deserto, Pai, tão difícil, mas que é possível sim. É um lugar seguro e nós estamos rumo à Tua presença, rumo à terra prometida, rumo, ó Deus, ao melhor que o Senhor tem para nós. Que eu quero permanecer, Senhor, nessa segurança da Tua graça. Porque se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos aqui. Jamais, ó Deus. Nós não iríamos para lugar nenhum. Nós estaríamos sem rumo, sem direção, ó Pai. Não teríamos salvação, Senhor. Mas o Senhor sabe muito bem as lutas que nós temos travado e enfrentado. E eu te peço, Espírito Santo, entra em cada coração e vai sondando, Pai. Tira de nós todo orgulho, Senhor. Tira de nós, ó Pai, toda inveja, todo orgulho que muitas vezes nós não queremos nos, nos entregar, nos render. Nós não queremos. Nós entregamos e vamos lá e tiramos das tuas mãos. Mas em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, se toda vez que eu for ofendida, me ajuda, Senhor, a entregar tudo nas tuas mãos. Toda vez que alguém vier querer me bater com palavras, com ações, com atitudes, por favor, Senhor, não deixe que o meu temperamento aflore, não deixe que a raiz de amargura crie no meu coração. Me blinde, Senhor. Blinde, tira tudo isso de mim. E que eu também, ó Deus, possa ser uma pessoa amável, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tenha um coração puro e limpo diante do Senhor e diante das pessoas que estão à minha volta. Que eu possa exalar o bom perfume. Que as pessoas possam olhar e entender que não é a Delma, mas que é o Senhor trabalhando em mim. Que é o Espírito Santo morando em mim. E que as pessoas queiram viver assim também, que seja exemplo, ó Pai, não para me orgulhar, não para me amostrar, não para ser a melhor das melhores, não, porque não é essa a intenção aqui, Senhor. Cada exemplo que eu dou aqui da minha própria vida é porque eu entendo
o que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda há de fazer na minha vida. É que eu sei que eu estou vivendo os processos e o Senhor tem me amadurecido, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado comigo. E que o Senhor possa, Deus, fazer isso na vida dessas pessoas também, porque não é privilégio meu, Senhor. Não é algo especial para Delma, não. É algo para todos nós, especial para todos nós, porque todos nós somos especiais, importantes diante de Ti. Temos um propósito direcionado, Senhor. Mas para isso, nós precisamos ser forte em Ti, ó Pai, porque Tu és forte e capaz de lidar com qualquer dificuldade. Só o Senhor tem essa força. Eu sou fraca, eu sou dependente, eu sou e eu quero continuar sendo. Eu não quero ser forte em mim, não. Eu quero ser forte no Espírito. Eu quero ser cheia do poder do Espírito. Eu quero caminhar com o Espírito Santo. Eu quero ser guiada pelo Espírito Santo. Eu quero me fortalecer no Espírito Santo. Eu quero saber lidar com essas dificuldades no Espírito Santo. Porque sem Ele, eu sou fraca. Eu sou incapaz. Mas com Ele, eu sou forte. Eu dependo dele na minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso de caminhar contigo. Distante do Senhor, eu não posso viver. Não tem como viver. Dá-me, Senhor, a Tua resposta e direção. Dá-nos, Senhor, os teus ensinos, a tua sabedoria, o teu conhecimento. Dá-nos, Senhor, o teu discernimento. Dá-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. A cada instante, a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. E luz para o caminho hoje, né? Luz para o seu caminho hoje. Leia Marcos, capítulo 15, de 1 a 5. Romanos 12, 19 a 21 e 1 Pedro, capítulo 2, versos de 13 a 23. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê muita paz. Louvado seja Deus por mais esse término. E que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja comigo. E compartilhe esse vídeo, né, esse áudio. Deixe o seu like aí no nosso canal, que isso ajuda muito para que outras pessoas sejam impactadas com essa palavra. Se inscreve se você não é inscrito. Se você não ouviu os outros áudios, volte lá no começo da série e receba do Senhor, porque isso é um presente do Senhor. O Senhor está nos curando, curando a nossa alma. Estamos aqui passando por esses processos e cada um mais lindo do que o outro. Eu tenho aprendido muito e eu sei que você também vai receber do Senhor. Receba do Senhor mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.